Olá, pessoas! Rumo ao ENAD, bora lá falar sobre direito do consumidor. E com certeza, uma das questões assim que tem uma modificação exponencial desde o último exame do ENAD é o superendividamento. As questões principalmente relacionadas à prática consumerista bancária. Então, aqui depois nós vamos trabalhar uma questão que relata, e que demonstra o que aconteceu na época da aplicação do ENAD e hoje nós vemos esse fenômeno ainda presente, tá? Então, bora lá falar sobre práticas abusivas. Práticas abusivas. Existe, prof, mas olha só, será que é só comigo que o banco liga, que ele tem todos os meus dados, que ele passa os meus dados para outras pessoas? Será, mas não tem LGPD, não tem coisas que coíbam tais condutas? Até existe, caríssimos, mas infelizmente as práticas abusivas, elas estão presentes na nossa realidade, assim, de modo assustador. E eu trouxe, dentro do artigo 39 do CDC, que fala sobre as práticas abusivas, detalhe, também não é rol taxativo, tá? Aqui, cada vez mais os fornecedores se esmeram em buscar meios para ludibriar o consumidor. E aqui nós temos do 39, o inciso 3º, que traz o quê? Que traz enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer tipo de serviço ou produto. Vai me dizer que você já não recebeu um cartãozinho de crédito sem solicitar? Com certeza. E aí, o que acontece? O banco quer mais é que você use, porque ele vai acreditar que você aceitou. E ainda, eu sem pedir, vou ter que ir lá solicitar o cancelamento e o reenvio. Tá? Muitas vezes você fala assim, olha, eu não quero, estou picotando isso daqui, não vou usar, quero o protocolo da ligação, quero o protocolo do atendimento online, mas eu não quero esse cartão. Esta prevista ali no inciso 3º, o envio sem solicitação. Envio sem solicitação. De produto ou serviço. Ou serviço. Outra prática que é muito comum, prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, condição social, saúde. Caríssimos, o que são os superendividados com a figura da pessoa idosa? O consignado dentro do benefício previdenciário, seja o BPC ou dentro da aposentadoria. Muitas vezes, eles não sabem o que é um reconhecimento facial, assinam um contrato ou dão o celular para algum familiar. Então, isso também é uma prática abusiva, essa oferta constante, né? E outro, exigir do consumidor, outra prática abusiva, exigir do consumidor vantagem manifesta excessiva. Então, manifestamente excessiva. Então, isso também acontece e acontece muito. Esse caso é um caso que a gente vai analisar na questão e vocês vão verificar como isso acontece e acontece muito. Que aqui seria o envio de um cartão sem a solicitação. Por óbvio que ofertar o serviço não é prática abusiva, mas a prática abusiva de enviar, sim. E aí o que acontece? Aqui nós temos a famosa venda casada também. Por quê? Não basta você ter um cartão, ele vai vender uma série de serviços. Eu vejo no meu dia a dia, dentro do NPJ que eu trabalho, e aqui porque ele me ofereceu proteção contra perda, proteção contra roubo, uso indevido, seguro bolsa, seguro não sei o quê. Só que eles dão essa adesão automática sem o expresso consentimento. Então, o que acontece? Isso é claro que se torna uma venda casada. E falta muita informação para o consumidor, uma informação clara, precisa. Principalmente quando se fala em vulneráveis. A figura da pessoa idosa é uma figura de vulnerabilidade. Então, você tem que ter muito cuidado nessas ofertas. E óbvio que a gente fala da venda casada, porque como que vai surgir o superendividamento? Não basta você ter o cartão. Você não sabe que você tem que cancelar, você não tem a informação de qual canal você deve acessar para fazer esse cancelamento. E daí, de repente, você tem seguro
seguros em cima de seguros, financiamento em cima de financiamento e o que é mais gravoso, o refinanciamento de toda essa dívida que vira aquela bola de neve gigantesca. Então, nós temos nas práticas abusivas, principalmente em consumerista bancário, uma realidade que não dá para se distanciar. E a questão do ENAD, ela vem da seguinte forma, olha só que questão interessante, extraída de um texto gigante, mas um texto que parece que está falando com muitas das pessoas que eu atendo. Prezado cliente do Banco X, temos uma novidade que vai aumentar ainda mais a sua tranquilidade. O serviço de proteção do seu cartão de crédito foi ampliado. E, a partir do vencimento da sua próxima fatura, você contará com um novo seguro cartão. Agora, além da proteção contra a perda e roubo do seu cartão de crédito, você terá a mesma proteção para saques feitos sobre coação em sua conta corrente. E mais, com o seguro cartão, você contará, cadê aqui? Com o seguro cartão, você contará com um conjunto de coberturas e serviços, como renda por hospitalização e cobertura por morte acidental e invalidez permanente em consequência de crime, além de serviços de táxis, despachante, transferência interhospitalar e transmissão de mensagens. Por apenas R$ 3,50 mensais, somente R$ 1,00 a mais do que você paga atualmente. Você terá acesso a todos esses benefícios. Esta é uma segurança da qual você não deve abrir mão. Porém, caso você queira manter apenas a cobertura atual, basta que, nos próximos 30 dias, você entre em contato conosco por telefone e solicite o cancelamento do serviço. Cordialmente, Banco X. Estava disponível ali no site Migalhas, e essa questão é uma questão de 2015. E aí, bora lá. Considerando que entre os clientes e o Banco X, remetente da carta acima, há uma relação de consumo protegida em toto, no todo, pela Lei 8078 de 2015, opa, não é não, de 90, ai, Elaine, esse aqui é o Código de Consumidor, avalia as seguintes afirmações. A primeira afirmação, a carta remetida configura pequeno abuso de varejo, tática empresarial dolosa de impingir pequenas perdas a centenas e milhares de consumidores simultaneamente, que se enquadra na categoria dolos bônus, ou seja, dolo tolerável, que não torna anulável o negócio jurídico. Assertiva 2. Uma ação coletiva teria eficácia na resolução em toto do problema entre o Banco X e os clientes, conforme a legislação, doutrina e jurisprudência prevalentes, que consagram, em caso de procedência do pedido, que a condenação seja genérica, fixando a responsabilidade do Banco X pelos danos causados à clientela. Assertiva 3. As ações coletivas explicitadas pelo Código de Defesa do Consumidor não ensejam litispendência para as ações individuais, mas o efeito da coisa julgada erga omnes ou ultra partes, previsto no Sistema de Proteção do Consumidor, não beneficiará os proponentes das ações individuais se não for requerida a suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Pois bem, bora lá analisar a assertiva 1. A carta remetida configura pequeno abuso de varejo. Pequeno abuso? Não. É um grande abuso. E mais, é uma prática abusiva muito clara, prevista no 39, inciso 3º. Então, não há que se falar aqui que é uma coisinha pouca, como ele mesmo coloca aqui, como dolo tolerável. Dolo tolerável, você pode escrever assim, o melhor do mundo, o sabão que mais branqueia. Porque aí você não tem a intenção, aqui é um marketing, digamos, aumentado. Mas você não tem essa intenção. Agora, aqui pensem comigo. A carta diz que... eu recebi a carta em casa, eu não solicitei. Diz que eu tenho um cartão, tá? Que por apenas R$ 1,00, eu vou ter um monte de serviço que talvez não seja interessante para mim. E por ser contrato de adesão, eu posso chegar lá e falar, opa, eu quero esse, eu quero aquele outro, eu quero aquele outro. Lógico que não. Então, o banco ele faz isso, traz isso, ganha em cima de você. E detalhe, na última parte, ele diz, caso você queira manter pelo menos a cobertura atual, é você que tem que ir atrás.
É você que tem que ir atrás. Aí, como que uma pessoa idosa vai atrás? Como que ela vai trabalhar e ainda por telefone? Quem consegue resolver isso muitas vezes por telefone? Se você trabalha, a maioria das vezes, com os robôs? E outras vezes você fica horas esperando. Como uma pessoa idosa, e aqui a gente falando de vulnerabilidade, toda essa proteção que deve ser, sim, muito maior, né, cobrada. Aqui, com certeza, não está falando que é um abuso, um dano tolerável. Não, não é dano, é prática abusiva. Então, a assertiva 1, está errada. Bora lá. Uma ação coletiva teria eficácia na resolução no todo, do problema entre o Banco X e os clientes, conforme a legislação, doutrina e jurisprudência, que consagram, em caso de procedência do pedido, a condenação genérica, fixando a responsabilidade do Banco X pelos danos causados. Perfeito. Isso está previsto no CDC, inclusive do 81 ao 100, só se fala em ação coletiva. E o artigo 95 do CDC diz da condenação genérica. Olha a força que tem, e caríssimos. Foi por conta de ações coletivas que o banco diminuiu esse tipo de conduta. Tá? De 2015 para cá, ainda persiste, mas diminuiu consideravelmente. Então, olha a força de uma ação coletiva e, principalmente, da condenação. Doeu no bolso? Reveja um pouco essa conduta, né? Veja que não é bem assim. E cá entre nós, por ser uma prática abusiva, se ela não é reconhecida, quanto que o banco não ganha em cima de todas as pessoas que não cancelam o cartão, que não ligam lá para o número, que não conseguem fazer essa devolução? Mas muito, e muito, né? E a terceira, as ações coletivas explicitadas pelo Código de Defesa do Consumidor não ensejam litispendência para as ações individuais, mas o efeito da coisa julgada erga omnes ou ultra partes, previsto no sistema de proteção ao consumidor, não beneficiará os proponentes das ações individuais, se não for requerida a suspensão no prazo de 30 dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Sim, o 104 do CDC, ele diz: as ações coletivas não induzem, tá, a litispendência nas ações individuais, mas se a ação coletiva for favorável ao consumidor, só vai beneficiar os atores das individuais se eles cumprirem essa parte aqui, requererem a suspensão no prazo de 30 dias. Então, é assim, não, eu vou esperar a sorte deles. Não, você tem que ou abraçar tudo ou ficar na sua. Então, essa é uma previsão que está lá no 104 do CDC. Então, observando que a assertiva segunda e a terceira está correta, a resposta aqui entra, então, na letra D. Somente a assertiva 2 e a 3 que são as corretas. Então, vejam só, fenômeno social, conduta muito presente no dia a dia, trazida por meio de uma carta na questão do ENAD. Então, ele trouxe uma carta que estava disponível no site Migalhas, de uma conduta que, naquela época, era muito comum do banco. Hoje, ainda persiste, mas bem menor. Então, vejam, ele trouxe esse caso e você tinha que fazer a reflexão com a lei. Bora lá resolver todas as questões de direito civil e toda a prova do ENAD, com muita calma, com essa interpretação cada vez mais assim detalhada, né? Você necessita fazer essa ligação, esse link entre o que você aprendeu na faculdade com a realidade vigente. Desejo a todos uma excelente prova, vai dar boa e até!